A história dos personagens teve algumas modificações. O Joel, por exemplo, tem em sua caminhonete um adesivo escrito Operation Desert Storm, Veteran. O zoom da cena não vem à toa. É bem provável que ele tenha servido na Guerra do Golfo nos anos 1990, já que a Operação Desert Storm foi uma operação ofensiva feita pelos Estados Unidos durante a Guerra do Golfo. E isso muda completamente a história do Joel, porque no jogo nunca foi dito que ele era um veterano de guerra. Na verdade, o jogo acontece em 2013, então ele nem teria idade para ter participado da Guerra do Golfo em 1990. Já na série isso pode ser útil, pode explicar melhor as habilidades dele com armas e combate. Outro ponto importante que mudou é que o Joel é mais ligado ao Tommy do que nos jogos. Ficou evidente que por causa da bateria para ajudar o irmão é que o Joel acabou tendo que fazer parceria com a Marlene para transportar a Ellie para Washington. Já no jogo, o Tommy é aquele tipo de irmão distante, que o Joel já faz tempo que nem se fala. Então a ligação dele com a Ellie acontece porque o Joel e a Tess vão atrás do Robert para receber algumas armas que eles compraram, mas o Robert vendeu essas armas para os vagalumes. Então a Tess mata o Robert e encontra a Marlene, que diz que só vai devolver as armas se o Joel e a Tess ajudarem a transportar uma carga. Inclusive, essa seria uma cena de ação que a série não adaptou. O Joel e a Tess chegam na base dos vagalumes e o Robert e os homens deles já estão mortos. Outra história que começa com mais detalhes é a história da Ellie. A série já começou mostrando um pouco do background dela, sendo uma aluna das escolas da Fedra, ao mesmo tempo em que ela foge e é encontrada pelos vagalumes para mais uma vez ser aprisionada. A série mostra os primeiros contatos da Ellie com a Marlene. Não é igual no jogo em que as duas já aparecem sendo amigas. Você pode estar se perguntando o que é Fedra. É a Agência Federal de Resposta a Desastres. Essa agência simplesmente assumiu o governo e o exército, e são eles que controlam o país colocando as pessoas em zonas de quarentena iguais às que foram mostradas em Boston. O showrunner Craig Mazin teve carta branca para colocar coisas novas na história, contanto que tivesse um bom motivo para isso. E pelo visto Neil Druckmann, que é o criador do jogo, gostou das mudanças e disse que deveria ter usado algumas delas no jogo original. Outra coisa que mudou e que é explicada de um jeito diferente é a pandemia do fungo. No jogo você vai descobrindo sobre o fungo Cordyceps, enquanto vai jogando e escutando um diálogo, achando anotações ou enquanto enfrenta instaladores e outras fases da infecção. Já a série teve a brilhante ideia de explicar em poucos minutos como funciona a infecção através de uma entrevista de 1968 com o Dr. Newman, e essa sacada foi sensacional. O Craig Mazin e o Neil Druckmann não precisaram arrastar pela série inteira a origem da infecção, eles resolveram esse problema nos primeiros minutos. Veja também, Boruto. Novo episódio tem erro bizarro de continuidade. Simples, todo mundo entendeu como funciona o fungo. Agora o caminho estava livre para mostrar o que realmente importa, que são as relações entre as pessoas. Infectados. Os infectados, é claro, precisam ser elogiados. A princípio não passam de zumbis, mas a forma como eles se movimentam ficou maneira demais. Aquela cena, por exemplo, em que o Joel foge de um infectado com a Sarah no colo, ficou incrível. E vem também a ideia de como o fungo se espalha. Não é possível saber se os fãs do jogo perceberam ou não, mas não tinha esporos no episódio. Até a cena em que o Joel e a Tess do jogo usam uma máscara para respirar não existe nesse primeiro episódio. Por isso a forma como a transmissão acontece não é idêntica aos jogos. Final do episódio de The Last of Us explicado. As músicas no rádio são usadas para servir de código entre o Joel e uns caras chamados Bill e Frank, certo? Portanto, as músicas dos anos 1960 servem para indicar que não tem nada de novo. As dos anos 1970 para dizer que tem mercadoria nova no estoque e as de 1980 são para dizer que algo ruim aconteceu. No final do episódio o rádio começa a tocar Never Let Me Down Again, da banda Depeche Mode. A música tem tudo a ver com o episódio, porque fala sobre estar dando uma volta com o melhor amigo. I'm taking a ride with my best friend e em como o sujeito da música espera que esse amigo não decepcione ele e hope he never lets me down again. Ela pode ter um leve significado ali com o Joel saindo com a Ellie e a Tess pelo mundo exterior, mas a verdade é que a ligação dela é com Bill e Frank. Os caras que se comunicam com o Joel através do rádio, os mesmos caras que a Ellie questiona durante o episódio. E, de acordo com as regras, os dois podem estar com problemas, já que Never Let Me Down Again é uma música dos anos 1980. Mas calma! Se vocês não querem spoilers, não joguem o nome Bill e Frank no Google. Esperem até os próximos episódios porque vai valer muito a pena. Ah, um pequeno detalhe, a Sarah ainda vive de alguma forma no episódio.
Dá para ver uma borboleta no lado esquerdo da janela do Joel quando a música começa a tocar. No geral, The Last of Us estreou muito bem. Vai ser um divisor de água nas adaptações de games, assim como aconteceu com os filmes de super-heróis, que deixaram de ser bobos para ganhar o grande público. Os filmes e séries sobre games têm tudo para começar uma nova era a partir de agora, com histórias que carregam a essência dos games, mas que, ao mesmo tempo, conseguem surpreender de forma positiva tanto o público novo quanto os fãs da franquia. Agora é aguardar os próximos episódios, que prometem. The Last of Us